começamos a aula. Okay? Então, senhores, chegamos aqui em Eletrônica Analógica 2, unidade 4, sessão 3. Tá? Hoje veremos duas sessões. A primeira foi só uma introdutória para os senhores terem uma ideia de como os filtros operam, né? Terem uma ideia das suas curvas e tudo mais. Um instantinho, senhores, por favor. E agora vamos avançar um pouco nisso aí. Aos que estavam comigo, a gente deu uma pincelada lá em teoria de controle moderno e vimos que, embora você tenha toda uma loucura de matemática, isso pode ser resumido em algumas constantes e algumas tabelas. Tá? Então, né, lembrando, senhores, o filtro foi feito para remover o sinal indesejado e passar o sinal desejado. Tá? Filtros com amplificadores operacionais tipicamente operam abaixo de 1 MHz. Né? São filtros razoavelmente fáceis de implementar e com uma boa resposta. E olha aqui, tem um conjunto de filtro aqui. Olha que bonitinho. Tá? TL081 e uma sopa de componentes em volta. Muito bom. Aí vem a pergunta, né? Mas como dimensionar os componentes? E aí nós caímos em toda aquela teoria lá dos nossos amigos filtros. Antes disso, né, considere o amplificador operacional. Lembrando, tensão de alimentação e a banda passante. Tá? E aqui temos alguns elementos. Né? Modelo LM321, mais ou menos 16 volts, banda passante em 1 MHz. LM741, 22 volts, né? Ou de alimentação, 1,5 MHz. Cuidado que nem sempre, dependendo do modelo que você pega aqui, LM741B, LM741C, alguma coisa, talvez você não chegue nessa frequência aqui. Tá? TIL081, 18 volts, 4 MHz. Ó, se você quiser filtrar um sinal de AM, aqui você consegue. Tá? AM vai de 530 a 1650 kHz, né? Então, de meio MHz a 1,6 MHz dá para fazer um filtro com esse cara aqui para AM. Com ganho baixo, mas dá. OP97, né? E aí vai, LM2904, né? Olha só, LMV71XN, 5,5 volts. Esse cara aqui é feito para trabalhar com sistema TTL, mas em compensação, ó, 5 MHz de frequência máxima de banda, né? Kia 4558P, 18 volts, 3 MHz de banda de frequência máxima. Né? O mais comum, o mais usado, o mais malhado é o LM741. Não é um supra-sum, mas funciona super bem porque ele é dimensionado. E tem vários fabricantes que produzem. A Fairchild, como o Micro A741, a National, como a LM741, Motorola MC1-741, RCA CA741, Texas SN741, Signetics SA741 e a Siemens, né, como TBA221. Tem que ser a Siemens para ser diferente mesmo. Né. Vantagem do 741, ele tem pinos para correção de offset. Então fica fácil de fazer correção de offset nele, caso você vá trabalhar com sinais muito pequenos. Tá? Aí você tem, né, elementos típicos, tá, para instrumentação. Aqui você cai em outro mundo. Então você não está mais nos amplificadores operacionais de uso geral, tudo, que é específico para a instrumentação. Né? Então são amplificadores operacionais com alta rejeição de modo comum, ou seja, se um sinal chegar na entrada inversor e não inversora junto, ele te dá, por exemplo, né, o nosso amigo AD620A, 110 dB de atenuação para o sinal que pode sair na saída. Tá? Tem um cara aqui com 125, ou seja, bastante rejeição de modo comum. Tensão de offset, né? Tensão em microvolts máximo. Tá? Então, ó, tem cara aqui com 50 microvolts. Né? Agora,
frequência de resposta para um ganho igual a 100. Né? Não é a banda passante com G igual a 1, com ganho igual a 100. 120 kHz, 120 kHz, 10 kHz, 5 MHz. Esse cara aqui é bom para frequência, 70 kHz, 9 kHz, 200 kHz. E aqui tem a disponibilidade, a facilidade de encontrar no mercado. Todo mundo aí tem média, com exceção desse colega aqui, baixa, e esse cara aqui é que nem o 741, você tropeça nele por aí, em compensação, a frequência de trabalho é baixa. Alguém pode falar, pô professor, mas aqui a frequência de trabalho é baixa, aqui a frequência de trabalho é baixa. É que para a instrumentação, normalmente você atua com o quê? Com frequências muito baixas. Tá? Imagine qual é a rampa de subida do aquecimento de um forno. Tá? Você liga o forno agora, ele vai chegar na temperatura de trabalho dele daqui 40 minutos. Então, se você for esperar ele chegar na temperatura de trabalho, depois desligar, esperar ele esfriar e admitir que o tempo é mais ou menos o mesmo, né? Nós estamos falando em 80 minutos para ele esquentar e esfriar, para completar um ciclo. Pensa nisso. 80 minutos vezes 60. Vamos fazer uma continha rápida. 80, enter, 60 vezes. 4.800. 1 sobre isso aí daria uma frequência de 208 microhenry. Desculpe, microhertz. 208 microhertz. Praticamente, o seu equipamento vai ter que ter resposta em corrente contínua. Né? Na prática é isso que você enxerga. Tão lento que é. Então, não tem problema a frequência ser baixa. Por quê? Normalmente, em instrumentação, você opera com frequências baixas. Existem alguns casos, algumas situações onde você opera com frequência maior. Mas, normalmente, a velocidade em que os elementos trabalham é baixa para a eletrônica. Tá? Alguém pode falar, pô, mas tem um torno ali que a placa dele gira a 20.000 RPM. Tá. Quanto é que 20.000 RPM dá em Hertz? Olha lá. 20.000, 60 dividido. 333 Hz. Dividir por 60, pura e simplesmente. Quer dizer, para a instrumentação, frequência não é tanto problema. Eu preciso ter precisão. Eu preciso ter o mínimo de erro de offset, eu preciso ter alta rejeição ao sinal de modo comum. Né? Então, taxa, rejeição alta ao sinal de modo comum, né? E baixo sinal de offset. Às vezes eu nem preciso corrigir, às vezes eu preciso corrigir, mas é coisa minha. Tá? Lembrando que isso aqui é máximo. Teoricamente, o CI é preparado para zero, mas devido a variações de dopagem, né? A gente sabe que nem toda dopagem de semicondutor é perfeita, você pode ter algum valor aí. Tecnologia que você vai adotar, existem duas. Existe a MFB, aonde você aterra a entrada entrada não inversora e opera só com a inversora. Tá? E a CVS, onde você integra as duas, onde o seu sinal muitas vezes vai entrar pela entrada não inversora, mas você vai usar a entrada inversora para alguma repolarização, algum ajuste. Aqui é um circuito com filtro duplo T, né? Dá para perceber, ó, C3, R1 e R2 fazendo um lado do T, C1, C2 e R3 fazendo do outro lado do T, e uma realimentação, né, do sinal de saída aqui. Muito bem. Então, olha lá. Filtro, passa baixas, primeira N igual a 1, né? Segunda ordem, 20 dB. Primeira ordem, 20 dB por década do CVS. Está montado aqui. Ó. Então, 1R, 1C, R1, C1. Né? E aí, né, qual que é o valor de R1? 1 sobre 2πfc, C1. R2 é igual a R3 vezes A menos 1, onde A é o ganho que eu vou querer no meu circuito. Então, tem as relações de
para calcular R1 e R2, e aqui tiro o meu sistema. Posso isolar a minha frequência aqui, né? Posso pegar o 2πfc, jogar para cá e colocar o R1 aqui embaixo. Então a minha frequência, a velocidade angular vai ser 1 sobre RC. Se eu colocar o 2π para cá, a frequência de corte 1 sobre 2πRC. Tudo bem. Cálculo dos valores para frequência de 5 kHz, um ganho igual a 2 e R3 igual a 10 kΩ. Então eu tenho que partir de algum lugar, né? Senão eu crio uma série de relações aí onde eu não consigo. Adoto C igual a 10 NF. Né? Muitas vezes você adota um capacitor, por exemplo, e você pega um resistor que fica ou muito alto ou muito baixo, né? Senhores, perguntar, qual seria a desvantagem de um resistor muito baixo aqui? Potência dissipada, professor? Não, porque aqui você está trabalhando com sinais pequenos, mas o caminho é mais ou menos esse. Tá? Imagine que eu calculasse desse um resistor de 3 ohms aqui. Tá? Bom, se eu tenho um resistor de 3 ohms aqui, tá? E esse é um filtro passa-baixas, ó, PB, o que acontece quando o meu sinal de entrada aqui for muito baixo? Eu vou ter o capacitor for de frequência muito baixa, né? Ou de frequência muito alta. O que acontece? Começa a subir a frequência, o valor de C1, da reatância capacitiva de C1, começa a cair. Tá? Só que o valor da reatância caindo e o meu R1 sendo muito pequeno, daqui a pouco, o meu conjunto de entrada aqui vai ter uma impedância abaixo da impedância do meu gerador de sinais aqui. Né? Então eu vou começar a arriar o meu gerador de sinais por ter uma impedância muito baixa. O que acontece? Alguém pode falar, pô, e daí? E daí que às vezes esse sinal aqui vai ser usado em outros lugares. Tá? Então eu vou começar a fazer o quê? A sobrecarregar o meu gerador de sinal, minha fonte de sinal. Tudo bem, numa frequência que eu não vou usar? Não, mas eu não quero danificar o circuito que tem aqui, nem quero estragar esse sinal, eu só quero que ele não passe. Né? Essa é uma desvantagem de se ter uma resistência muito baixa. E se eu tiver uma resistência muito alta, eu calcular aqui, der 30 megaohms, por exemplo. Tá? Calculei, deu 30 mega. Alguém pode falar, pô, é um resistor difícil de encontrar no mercado. Não, você encontra resistor de 10 mega, dá para colocar 3 em série. Não tem problema nessa parte. Qual seria o problema de ter um resistor muito elevado aqui como R1? Creio que a dificuldade de da passagem de sinal, atenuar ele. Também porque provavelmente C1 seria um valor muito elevado. Né? Se eu tivesse colocado em vez de 10 nanofarads, 1 picofarad aqui, é capaz que esse cara aqui tivesse uma resistência muito elevada. Mas tem um outro problema. Quanto mais alta for a minha resistência aqui e, portanto, a minha reatância aqui, né, menos eu vou polarizar essa entrada aqui. Ó. E aí, como eu tenho uma alta impedância aqui e o amplificador operacional também tem uma alta impedância, qualquer ruidinho entra aqui. Então, às vezes, exatamente onde eu quero cortar, né, ou não, né, olha aqui, C1 com uma reatância muito alta, R1 muito alta. Então eu estou aonde? Eu estou na minha banda passante, eu estou com uma frequência baixa aqui. Só que é aquilo. Isso é o ruído de 60 Hz. O ruído de 60 Hz acaba entrando aqui, porque a minha impedância é tão baixa que qualquer pedaço de trilha, qualquer pedaço de fio vira antena. Porque eu não tenho nada quase polarizando aqui. Então, o ideal é se trabalhar com, né, pelo bom senso aí, com sinais, com resistências acima do valor da impedância de saída do meu gerador, né, e não muito elevada de uma maneira que a minha entrada aqui se perca, ela não sinta a polarização. Imagina que eu pego um amplificador operacional com a entrada a transistor de efeito de campo, né, e ponho
30 mega aqui e estou numa frequência onde esse cara aqui também me dá uma reatância de 10 mega. O que o meu amplificador operacional vai enxergar aqui? 10 em paralelo com 30, uns 6 mega mais ou menos. Qualquer sinal flutuando aqui vai acabar entrando aqui, porque a quantidade de energia que eu preciso para mover esse ponto aqui é mínima. Então, nem tanto de um lado, nem tanto do outro. Aqui foi adotado 10NF, fazendo a conta, né, jogando isso nessa fórmula aqui. Chego a R1 de 3.183 ohms, adotar 3K, né? Poderia adotar 3K3, né? Afinal, 3.183 está mais perto de 3.300 do que de 3.000, mas aqui foi adotado 3.000, né? E aí eu faço calcular o R2, né? O R3 já é 10K, calcular o R2, deu 10.000 ohms. Então, usando essas fórmulas aqui, fazendo uma adoção simples, vamos dizer assim, consigo os valores que eu preciso. Um instantinho, senhores. Tá? E aí, ensaio o meu filtro. Então, esse filtro ensaiado me deu isso aqui. Ó. O ganho se mantém elevado, né, até um ponto. Aí, minha frequência de corte era 5K. Aqui é 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Tá? Frequência de corte daqui para frente. Alguém pode falar, pô, professor, mas não está com menos 3 dB. É, porque o meu amplificador aqui está impondo um ganho, então eu não parto de zero. Né? Eu parto de um ganho um pouco acima. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. E aí tenho lá a minha atenuação e tenho a minha alteração da fase. Né? Então a fase do meu sinal de saída começa próxima de 0 graus de defasagem e vai até, né, se o circuito responder, aqui está com um amplificador ideal, né, até 250, menos 250 graus. Então, muito bem. Agora imagine que eu quero fazer um filtro com B igual a 2. Eu tenho dois conjuntos RC. Tá? E aí, lembra tudo aquele monte de conta que a gente viu, tudo aquele monte de calcula daqui, calcula dali. Então, detalhes, senhores. Eu tenho o tipo de filtro, o fator de amortecimento que eu quero, tá? Aliás, o fator de amortecimento do filtro, tenho o valor de CA1 e CA2. E aí, dependendo do tipo de filtro, né, eu tenho as minhas constantes que eu vou usar. Ou seja, alguém já pegou, resolveu tudo aquilo lá e tabelou para a gente. Né? Lembra aquilo que eu falei de teoria de controle moderno? Que você vê a equação, vê isso e deriva, integra e põe e vira e não sei o que. No final, o resumo é isso aqui. Tá? Então, o resumo é isso aqui. Bessel, Butterworth, né? Chebyshev, e aí isso aqui é quanto você tem de oscilação. Né? Então eu posso ter um ripple de 0,1 dB até 3 dB. Né? E eu vou usar esses dados aqui. Então olha lá. K. Né? Que K? Esse K aqui. Fator de amortecimento. C1 sobre 2C2. CB1, CA1 sobre 2PFC, CB2, CA2 sobre 2PFC, aonde C1, este cara aqui, é CB1, que é essa conta aqui, sobre R. C2, que é esse cara aqui, CB2
sobre R. Então, embora tenha várias passagens, eu consigo calcular esses elementos aqui sem muita dor de cabeça, só preciso prestar atenção. Né? Então, olha lá, Butterworth, 5 kHz. Então, CB1. Alguém fala, professor, de onde apareceu isso aqui? Aqui, ó. Tá. 1.414 sobre 2π vezes a minha frequência. CB1 vale 0,30045009. Se isso aqui tivesse unidade, seria 45 micro alguma coisa. Tá? CB2, 0,707 dividido pela velocidade angular. Né? 0,30022. Isso aqui daria 22 micro alguma coisa. Se eu adotar C1 como 10 NF, né, eu vou ter o valor de R, o que, que é? Tá? O valor de R é CB1 sobre 10 NF, 4.500 ohms. Se 10 a menos 8 aqui é o quê? É 10 vezes 10 a menos 9, que é 10 NF. Aqui já está na anotação direta. Tá? Pulamos aqui a passagem de fazer 10 vezes 10 a menos 9. Então, 10 a menos 8. Então, R, 4.500 ohms. Tá? C2, uma vez que eu encontrei R, eu consigo calcular C2, porque C1 eu já tinha adotado como 5NF, como 10NF. Então, 0,022.505 sobre 4.500. 5NF, tá? 5 nanofarad. Tá? R1 igual a R2 igual a 4.500 ohms. Talvez você tenha que tentar aqui ou 4K7 ou 3K9 mais um resistor de 560 ohms, né, ou de 680, talvez, chegar próximo desse valor aqui. Né. C1 10NF adotado e 5NF não tem no mercado, 4N7. Você chega nos elementos aqui para montar esse filtro. Ensaiando esse filtro, tenho lá a minha resposta do ganho e a minha resposta da fase. Tá? Aqui um outro cálculo. Então o que eu fiz? Aqui eu peguei Chebyshev, né, com 5 kHz e já fiz os cálculos, não vou ficar repetindo. Cheguei nisso aqui, está aqui a curva de resposta. Né. Agora, a mesma coisa, só que com 3 células, com N igual a 3, com 60 dB por década. Tá? Note, Bessel, Butterworth e o Chebyshev, CA1, CA2 e CA3 são 3 constantes, né, e os valores dela. Alguém já calculou isso para a gente. Olha lá. CB1 é CA1 sobre 2πfc, frequência de corte. CB2, CA2 sobre 2πfc. CB3, CA3 sobre 2πfc. R é igual a R1, que é igual a R2, que é igual a R3. E C1 é CB1, né, sobre R. C2 é CB2 sobre R. C3 é CB3 sobre R. Então, olha lá. Filtro, 5 kHz. Pego lá da tabela o quê? CA1, 1,392. CA2, 3,546. CA3, 0,2024. Tá? Então, agora calculamos CB1, CB2 e CB3. 5 kHz, eu pego o CA1, divido pela velocidade angular, 2π vezes 5.000. Chego nesse valor aqui. Seria 44,309 micro alguma coisa. Tá? Mesma coisa aqui. Tá? Chego aqui a 112,873 micro alguma coisa. Tudo bem. E CB3, para finalizar, né, eu chego a 6,443 micro alguma coisa.
Adotamos C2 aqui para 10 NF. Olha lá. Calculamos inicialmente o valor de R. Então, já dito que eu tenho C2, né, e que C2 seria CB2 sobre R, inverto aqui, né, tiro o R de baixo, coloco aqui, tiro o C2, ponho aqui, né, 10 a menos 8 é o meu 10 nanos, CB2 eu já havia calculado, né, 0,00112873, faço a conta, 11.287,3 ohms. Então, o R aqui, os 3 R's aqui que vão ser iguais, 11K, 12K, aí depende do que vai se adotar. Então, adotamos aí 11K. Tá? Poderia adotar um valor acima que tem comercial, 12 kΩ. Estaria. Embora aqui está mais para 11 do que para 12, mas. Agora vamos calcular C1 e C3. Por quê? Porque C2 eu já adotei. Então, olha lá, C1 é CB1 sobre R. O valor de CB1 dividido pelo valor de R, 3,9 nanofarads. C3, CB3 sobre R. O valor já calculado sobre o R, 570 PF. Então, se eu colocar todos os valores aqui no meu circuito, olha lá, C1 3,9 NF, C2 10 NF, C3 570 NF, tem 560. E você pode colocar um capacitor de 10 PF em paralelo. Aqui adota 11K. Montei, ensaiei, olha lá. Aqui 10 a terceira, 10 a quarta, 1 vezes 10 a terceira, 2K, 3K, 4K, 5K, olha lá. Frequência de corte em 2, 3, 4, 5. Frequência de corte aproximadamente em 5K. Aqui também, mais ou menos aí onde tem a inversão, aqui o ponto de inflexão da curva de fase. Ensaiando, tcharam, chegamos nisso aí. Tá? Feito o cálculo para Chebyshev com 3 dB de pico, né, frequência FO de 5 kHz, peguei os valores lá, adotei, achei 13K, adotei C2 em 100 NF, C1 deu 8,2 NF, C3 deu 56 PF. Ensaiei, olha que bonitinho. Então, note, aqui tem uma oscilaçãozinha, tá vendo? Tá? E como aqui o gráfico está com 160 dB, não dá para ver, mas provavelmente essa oscilação aqui, é a oscilação em 3 dB, que se esperava na banda passante. Tá? Filtro passa altas, N igual a 1. Tá aí o formulário, é basicamente a mesma coisa, né? Só vai trocar o valor, a posição de C1 e R1. Né? Fazendo as contas, né? Notem que eu chego com o mesmo capacitor e o mesmo resistor. Tá? Por quê? Só muda a posição, a frequência é a mesma. Fiz o ensaio, chegamos nesse valor. Tá? Vamos fazer a mesma coisa, né? Para uma modo CVS, né? N igual a 2, tem aqui os elementos. Tá? Aí tem, né, a nossa letra grega aqui, consulta o Asus Pattern, um instante, θ. Θ maiúsculo é 1 sobre 2 πfc, C1 é igual a C2, que é igual a θ sobre K. Né? R1 é K vezes RA, e R2 é K vezes RA2. Quem são esses elementos? São esses valores aqui, ó, R1 e R2 são as constantes. E o Ka, o θ, fator de amortecimento. Então, aliás, o θ é uma constante, não é o fator de amortecimento. Então, fiz o cálculo aqui do θ, adotei C1 igual a C2 igual a 10 NF, note, aqui os capacitores são iguais, eu calculo os resistores. O meu K, θ
θ sobre C1, 3.183, alguma coisa, uma constante. Né? Faço o cálculo de K vezes RA para encontrar R1. Faço K vezes RA1 para encontrar R1 e RA2 para encontrar RA2. Né? Encontro aqui os meus resistores. 2.200 ohms, R1. 4.500 ohms, R2. Então, olha lá. Frequência de corte, 5K, R1, 2K2, R2, 4K7, né? Não tem 4.500, C1 e C2, 10 NF. Monto o circuito, faço o ensaio, chego nisso aqui. Então, note aqui é 1K, né? 2K, 3K, 4K, 5K. Está aqui a minha frequência de corte. Fiz a mesma coisa para o Chevy com 3 dB de pico. O RA1 era 0,3223, o RA2 era 2,194, C1 e C2 igual a 10 NF. Cheguei ao cálculo de R1 1K e ao cálculo de R2 6K8. Montei, ensaiei. Olha aqui, ó, que interessante. Eu tenho uma ondulação aqui na minha banda passante. Eu tenho um sobrevalor aqui. Tá? E esse sobrevalor está onde? Ó? 1K, 2K, 3K, 4K, exatamente aqui. 5K é onde começa o meu sobrevalor, onde começa a minha oscilação da minha banda passante. E aqui a defasagem. Filtro passa altas, N igual a 3, 60 dB por década, também na configuração CVS. Tá? Então tem aqui os tipos de filtro e tem o valor das constantes de RA1, RA2 e RA3 que eu vou usar para calcular os vários resistores. Então olha lá. Meu θ, 1 sobre 2πfc. R1K vezes RA1, R2K vezes RA2, R3K vezes RA3, C1 que é igual a C2 que é igual a C3 é θ sobre K. Então, calculei o meu θ, 10 NF, então olha lá. K é θ, esse cara aqui, dividido por qualquer um dos Cs, no caso do C1. Cheguei nesse valor aqui. Tá? Então, isso aqui dividido por 10 nano vai dar esse valor. Vou calcular os resistores. Como? Pego aquele valor, calculado aqui, ó, tá? Né? E multiplico pelas constantes da tabela lá. RA1 é 0,2820, RA2 é 0,7184, RA3 é 3,941. Faço as contas, 897 ohms, 2.287 ohms, 15.727 ohms. Faço o quê? 910, valor comercial, 2K2, 15K, 10 NF, monto e saio o circuito. Tá aí. Filtro rejeita a faixa duplo T. Então tem aqui uma série de detalhes, né? O meu fator de qualidade é dado por FO dividido pela banda passante. A banda passante é a raiz quadrada de F1 vezes F2. Né? Se FO é a frequência de corte central, né? F1, onde FO é a frequência de corte central, FO aqui, na verdade, frequência de máxima rejeição, né? E F1 menos F2, PW é a largura de banda, é a banda passante. O ganho do filtro duplo T, AV tem que ser maior ou igual a 2, que multiplica Q ao quadrado. Aliás, maior não, desculpe, menor ou igual a 2 que multiplica Q ao quadrado. Este Q aqui. Que é o fator de qualidade. Regra dos capacitores do circuito, considerando a relação C igual a 10 a menos 5 sobre FO. Por quê?
Se adota esse tipo de conceito aqui para se chegar em valores aqui que sejam factíveis, né? Então você já começa com 10 a menos 5 vezes FO, para não chegar em nenhum capacitor de um Faraday aqui que você não vai conseguir encontrar, né? Ou chegar a um capacitor de 0,001 picofarad. Pô, meu, então, não dá para ter precisão nisso aí. Qualquer pedaço de fio do lado do outro tem uma capacitância dessa. R1, né? Vou calcular R1. 1 sobre 4πFO, Q, aquele fator de qualidade lá, vezes C1. R2, Q, dividido por πFO, C1. R3, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. R3 é o paralelo dos dois. Tá? Capacitores. Aliás, capacitores não. Frequência, 5 kHz, Q igual a 10. Então, olha lá, C1, 10 a menos 5 dividido pelo 5K, 20 NF. R1, 4π vezes a frequência vezes a capacitância. E aqui está o Q. Chego a 81 ohms. R1, 81. R2. Faço as contas. Π, que multiplica a frequência, que multiplica a capacitância. 1.383 ohms. R3, o paralelo dos dois, dá aproximadamente 78 ohms. Peguei os valores, montei o circuito e ensaiei. Então tenho aqui a defasagem e tenho aqui como esse filtro me responde. Note que ele não tem uma resposta perfeita, bonitinha, né? Isso aqui tem um pouco a ver com o simulador também. Mas, basicamente, está rejeitando a faixa aí. Tá? Aqui tem um probleminha. Tá? Aqui teve uma falha de dimensionamento. Tá? Por quê? A frequência de corte, ó, 10K. A frequência de corte devia estar aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5K. A frequência de corte devia estar aqui. Ela está deslocada, ela está aqui, ela está quase em 20K. Tá com 15K. Então, teve alguma falha de dimensionamento, algum detalhe do cálculo aí. Mas, né, fazendo o cálculo direitinho ou ajustando algum valor eventualmente aqui, deve dar certinho. Filtro rejeita a faixa, tudo isso aqui a gente já viu. É um outro modelo, tá? Desculpa. É um outro modelo de filtro rejeita a faixa montado dessa maneira aqui. Então tem lá suas regras, né? O ganho tem que ser menor do que 2 vezes Q ao quadrado, né? Regra para achar o capacitor, tá? Como calcular R1, como calcular R2, como calcular R3, né? Então, AV é 2 vezes 10 ao quadrado, AV tem que ser menor que 200. Tranquilo, eu tenho AV igual a 4. Então, R1, né? Q, que é 10 dividido por 2π vezes a frequência, vezes os 20 NF do C1, vezes 4, que é o AV. Cheguei a 3.978 ohms. Muito bem. R2, Q dividido por 2π vezes a frequência, vezes o capacitor, vezes 2 vezes o Q ao quadrado menos 4. Resolvendo isso aqui, 81 ohms. R3, Q dividido por π vezes a frequência, vezes o capacitor, 31.830 ohms. Muito bem. Montando tudo isso aí, ensaiando, né, deu esse monstro aqui. Então, vocês podem ver que a frequência de 5K estava aqui, ele tem uma distorção tremenda, né? Então, uma coisa aqui bem fora. Tá? Talvez tenha que ajustar alguns valores aí para acertar isso aqui. Notem, ó, ele era para ser um rejeita-faixa. Olha a distorção que ele faz. Ele rejeita, mas olha o que passa aqui em cima. Tá? Ele começa com 42, quase 42 dB de atenuação e me dá 66 dB de atenuação na parte alta.
Quer dizer, é um filtro bem assimétrico. Né? Tem as bandas bem estranhas e tem uma atenuação numa certa frequência, que nem é a frequência desejada. Mas enfim, tá? Rejeita a faixa. Provavelmente eu tenho algum erro de cálculo ou algum detalhe no simulador aqui que não foi levado em consideração. Ufa! Senhores, lá na página 244 do livro, Sem Medo de Errar, na página 243, avançando na prática. Antes de eu me despedir dos senhores, agora que nós estamos com o nosso quórum máximo de hoje, falar sobre a prova. Tá? A prova dos senhores, hoje é quarta-feira, a prova dos senhores é dia 2, quarta-feira, 2 de junho. Tá? Então ela vai abrir às 18 horas do dia 2 e fechar às 17 horas do dia 3. Né? Os senhores vão ter 23 horas para fazer a prova. Senhores, a prova, como eu venho fazendo, ela é baseada o quê? Nos exercícios de pós-aula do AVA, naquelas 3 questões que os senhores fazem no AVA após as aulas. Eu notei que o pessoal está indo bem ali, então questões próximas daquelas não devem ser problemas para os senhores. E questões irmãs das atividades que eu passei para os senhores. Tá? Então, tem lá uma atividade que foi entregue até o dia 21 e tem uma outra atividade para ser entregue até o dia 4. Né? Com base nessas 2 atividades e nas atividades do AVA, né, de pós-aula, daquelas 3 questões da pós-aula, os senhores terão a base aí para fazer a prova. Tá? Então, como aparentemente os senhores foram bem na atividade que eu propus e estão indo bem no AVA, a chance é que os senhores consigam tirar uma boa nota na prova. Tá, ok? Deixa eu ver mais um detalhe aqui, senhores.
Senhores, apareceu para vocês aí a face do EWB? Apareceu, professor. Então, senhores, eu peguei aqui e coloquei aqui para ensaio um filtro, né? Duplo T, rejeita a faixa. Tá ok? Então, vou ensaiar ele aqui e vamos dar uma olhada nas respostas. Muito bom. Vamos fazer um ajustezinho aqui. Então, senhores, olha só. O ensaio daquele filtro. Né? Então, se os senhores olharem aqui, né? Ganho. Ó, ele vem com 0 dB, 000, até um ponto aqui. Vamos ver se a gente consegue ver. Aquilo lá. Aproximadamente 15 kHz. Tá? Ele tem a sua máxima rejeição aqui em torno de uns quase 40 dB. Depois ele volta a responder e tem uma ondulação. E aqui a fase, né? Então ele tem aí uma queda acentuada aqui próxima à frequência de corte. Ensaio, né, desse filtro aqui com esses valores. Tá? Então, dependendo aí do software que você use para ensaiar, como eu disse, né, existe uma série de softwares gratuitos, alguns são mais poderosos, outros menos. Né, você consegue fazer um ensaio e brincar aí com os filtros. Isso aqui é uma coisa interessante para você fazer uma prévia, né, para ter uma ideia de qual vai ser a resposta real. Lógico, né, tem que se levar em consideração que esses ensaios eventualmente não são perfeitos, então às vezes algum ajuste de dimensionamento aqui falha, né? Então a resposta do software pode falhar, especialmente quando você começa a trabalhar com coisas muito críticas, né? Então, mas pelo menos para ter uma ideia do que vai acontecer, você pode usar aí os softwares os mais variados. Né? Isso aqui foi só para mostrar para vocês um exemplo aqui de um ensaio de filtro. Ok? Senhores, desejo a todos um bom estudo.